dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai terminar finalmente o conteúdo de texto dissertativo, né? A gente vai terminar com a conclusão. Lembrando que eu aproveitei o sermão, que é um texto dissertativo, para a gente poder falar do texto dissertativo como um todo, né? Lembrando que a gente começou essa aula há mais de um mês falando sobre sermão, prédica ou pregação, que é o discurso opinativo, religioso, que busca convencer a respeito de uma determinada conduta moral. Ele é um discurso de autoridade, sustentado por uma obra dogmática, envolve temas bíblicos, religiosos, teológicos ou morais, e é dividido estruturalmente em exposição, exortação e aplicação prática. A gente aproveitou, né, o sermão, falamos da introdução, que precisa despertar a atenção e a simpatia do ouvinte, é a apresentação do tema, ela precisa ser interessante, clara, simples, breve e direta, ela precisa conduzir a proposição, ela precisa ter um gancho. E depois a gente falou da proposição, que é a tese, a ideia central, o tópico frasal, que é uma proposição que precisa estar em uma única frase, é uma ideia central do texto ou a tese que será tratada ao longo do desenvolvimento. Ele é fundamental em todo o sermão, ele revela um propósito, ele ajuda a fixar o tema na mente do ouvinte e ele cria expectativa. E depois a gente falou do desenvolvimento, que visa comprovar a tese levantada na proposição, é baseada em argumentos ou passagens bíblicas, né, que comprovem o tema apresentado na proposição. Na aula passada a gente fez uma revisão sobre o desenvolvimento, para vocês fazerem, né, o simulado de vocês, que foi no dia 5. E hoje a gente vai falar da conclusão. A conclusão do texto dissertativo, ele é um fechamento. Ele é simplesmente o fechar ideias. Ele pode estar presente em um trabalho, ele pode estar presente em um processo, um projeto, ele pode ser uma conclusão de uma ideia ou de um texto em si. A conclusão da dissertação argumentativa, ela finaliza o que foi desenvolvido no texto e ele reforça a ideia principal que foi levantada lá na introdução ou, no caso do sermão, na proposição. Com o tempo, né, o Enem passou a exigir uma proposta de intervenção social, com 5 elementos principais. Não é toda conclusão que precisa ter proposta de intervenção. Isso foi, né, digamos assim, uma imposição criada ao longo dos anos, né, desde quando o Enem foi criado. E aí, com o tempo, foi se exigindo no Enem essa proposta de intervenção. Hoje a gente vai falar que a conclusão pode ter diversas formas, não só a proposta de intervenção social, certo? O que é a conclusão? A conclusão serve para concluir um texto e não é repetir tudo aquilo que foi dito, né, só mudando as palavras ao longo do texto. A conclusão, como eu já falei, é o fechamento do que se desenvolveu ao longo do conteúdo e o reforço da ideia principal. O que você precisa fazer na conclusão? Você precisa ser breve e ir direto ao ponto. Você precisa retomar a introdução para ressaltar a ideia principal. Você precisa resumir o que foi dito para amarrar suas ideias. Você precisa ressaltar a ideia principal. Você precisa incentivar o leitor a agir ou refletir sobre alguma coisa. E na conclusão você precisa evitar clichês. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esses clichês. Então, a conclusão, o que você precisa fazer na conclusão é isso. E o que você não pode fazer na conclusão é quebrar o texto de forma repentina para finalizar. Você acha que a sua quantidade de linhas está bom, aí você já parte direto para a conclusão. Eu já fiz 3 parágrafos, aí eu já parto direto para a conclusão. Não pode. A conclusão precisa fazer sentido, ela precisa ser coesa com o restante do texto. Você precisa esquecer a chamada para ação e reflexão. Você não pode usar parágrafos muito longos. Você não pode apresentar novos problemas na conclusão, você tem que geralmente responder os problemas, solucionar os problemas que foram levantados ao longo do texto, e é o que eu falei, finalizar um texto em aberto. Você não chegou na conclusão para fazer a conclusão, você força uma conclusão, isso é errado. Como eu disse para vocês, além da proposta de intervenção, existem outros tipos de conclusão. Eu deixei até a proposta de intervenção por último, para que vocês compreendam que existem outros tipos de conclusão. Lógico que a gente vai focar na proposta de intervenção, né, que é o mais importante, o mais exigido, mas que não é só isso que é conclusão. A conclusão pode ser uma retomada da introdução, a conclusão pode ser em forma de perguntas e respostas, a conclusão precisa ter conjunções conclusivas
A conclusão também pode ser feita em forma de análise ou sugestão ou perspectivas futuras e também pode ser uma proposta de intervenção, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre cada tipo de conclusão. Primeiro, a retomada da introdução. Nesse tipo de conclusão é importante dar total clareza ao leitor quanto à tese defendida, ou seja, quando você levantou uma tese ou mais de uma tese lá na introdução, você precisa retomar essa ideia lá na sua conclusão. Mas você não pode perder o foco e a conclusão precisa reforçar seu posicionamento. O que quer dizer isso? Você lá na introdução levantou a tese e no desenvolvimento você colocou a sua opinião, a sua posição a respeito daquele assunto. Na conclusão você precisa reforçar esse seu posicionamento, se você é a favor ou contra. É preciso que a conclusão esteja em total coerência com o que foi escrito na introdução e é preciso retomar apenas a essência do que foi dito, evitando a repetição de frases e vocabulário. Quando a gente fala em retomada da introdução, muita gente pensa em ir lá na introdução, pegar a ideia e trazê-la de novo, mudar só algumas palavras. Não é isso. Você só vai pegar a essência, só a tese mesmo do que foi levantado na introdução e fazer a sua conclusão de acordo com a tese. Segunda forma de se concluir, perguntas e respostas. Nesse tipo de conclusão é importante lembrar que apenas as respostas estarão no parágrafo final da redação. Ou seja, todas as perguntas e problemas levantados ao longo do texto precisam ser respondidos na conclusão, para fazer uma amarração coerente de informações. É preciso lembrar que se foi perguntado no texto, é preciso que o autor tenha as respostas. Se você levantou qualquer questionamento, se você levantou qualquer pergunta ao longo do texto, você precisa saber a resposta daquele questionamento. Porque se você não souber, nem pergunte. Se você não souber a resposta, nem pergunte ao longo do texto. Também você não pode dar respostas vazias ou genéricas demais. O que quer dizer isso? Você fez uma pergunta, você não sabe bem a resposta e você vai dar uma resposta assim, aleatória, uma resposta simples demais para uma pergunta complexa. Não pode. E as respostas precisam ser claras e precisam fazer com que o autor entenda que elas são possíveis e também fundamentadas. O que quer dizer isso? A sua resposta precisa estar clara. O leitor precisa entender que... Eu coloquei autor aqui, né? Eu tenho que corrigir isso aqui antes de mandar para vocês. As respostas precisam ser claras e precisam fazer com que o leitor entenda que elas são possíveis e fundamentadas. O que quer dizer isso? Você fez uma pergunta, você respondeu de forma clara a pergunta que você fez ao longo do seu texto e no desenvolvimento já tinha fundamentos suficientes para que você desse aquela resposta. Você respondeu na conclusão, mas os seus fundamentos, os seus argumentos já estavam no seu desenvolvimento. Por isso que você concluiu que aquela resposta é a correta, certo? Conjunções conclusivas. É importante lembrar que todos os tipos, não só esse, precisa ter conjunções conclusivas. E que esse tipo de conclusão é complementar a todos os outros. Exemplos de conjunções conclusivas. Logo, pois, desde que seja depois do verbo, portanto, assim, então, por isso, por conseguinte, por consequência, consequentemente, de modo que, desse modo, dessarte, destarte. Então, são algumas conjunções conclusivas, eu coloquei para vocês aqui, que precisam estar presentes na sua conclusão, certo? Perspectiva futura, o quarto tipo de conclusão. Quando a introdução e o desenvolvimento forem baseados em dados passados e do presente, identificando causas e consequências, fazendo um paralelo histórico ou comparações, isso abre espaço para que o autor olhe para o futuro e quais as relações que poderão ser encontradas em relação ao problema. O que quer dizer isso? Quando o seu desenvolvimento é cheio de dados, cheio de levantamento histórico, cheio de exemplos, cheio de causa e consequência, que vocês gostam muito de fazer desenvolvimento com causa e consequência, abre espaço para que você faça uma perspectiva do que possa vir a ser esse problema no futuro. Ou que esse problema pode não existir no futuro, desde que existam algumas ações que você vai enumerar na conclusão. Essa conclusão pode apresentar projeções hipotéticas do que poderá acontecer e dar soluções para sanar ou reduzir o problema. Foi o que eu disse. Você levantou o problema, você mostrou todos
os lados desse problema, vários exemplos do passado, do presente, causa e consequência. E aí você imagina como que esse problema vai estar no futuro. Vai estar menor, vai estar maior, vai melhorar, vai piorar. E aí você coloca aí na opinião de vocês o que pode ser feito no futuro. Não se pode discutir soluções sem se basear nos dados analisados. Isso é muito importante. Você não pode fazer projeção para o futuro, você não pode fazer perspectiva futura se você não tiver dados suficientes. Por exemplo, você colocou que lá no passado o número de mortes por arma de fogo era muito maior. Aí você analisou que diminuiu bastante o número de mortes causadas por arma de fogo, mas com a vinda, né, da legislação que liberou, que aumentou, né, a possibilidade de se ter armas de fogo, aumentou a morte por arma de fogo. Aí você já tem 3 dados, né? Lá no passado tinha muito, aí proibiram a arma, diminuiu, aí liberaram a arma, aumentou. Aí no futuro, o que pode acontecer? Se a arma continuar liberada, a tendência é aumentar. Se você eliminar de vez o armamento de bandidos e policiais, você vai reduzir o número de mortes pela metade. Então, você precisa de dados que deem suporte para o que possa acontecer no futuro. E, por último, e a mais importante, proposta de intervenção, que também pode ser conhecido como um enfrentamento do problema. A sua proposta de intervenção não pode ser utópica. O que quer dizer isso? Não dá para propor algo longe da realidade. A proposta de intervenção precisa estar baseada em coisas possíveis de se acontecer. Também não pode se dar soluções genéricas demais. Por exemplo, o governo precisa fazer alguma coisa. Ele precisa fazer alguma coisa, mas o quê? Ou as pessoas precisam se conscientizar. De quê? Certo? Então, essas soluções genéricas demais também não servem para a proposta de intervenção. O autor precisa apontar sugestões específicas, sempre citando nomes, escolhendo o vocabulário correto e evitando generalizações. O que quer dizer isso? Você precisa dar nome aos bois. Quem vai resolver o problema? De que forma ele vai resolver o problema? Qual é a solução do problema? Então você tem que sempre ser bem específico, certo? Como resolver? Essa é a proposta de intervenção. E para realizar a proposta de intervenção é preciso ter em mente 5 elementos: ação, agente, modo, efeito, e eu acrescentei aqui o detalhamento, porque faltou muito o detalhamento nas propostas de intervenção dos textos que eu corrigi de vocês lá no início do ano, aqueles que vocês ainda fizeram na sala de aula. Ação, agente, modo e efeito. Aí acrescentei o detalhamento, que é o 5º elemento, que você precisa explicar os outros 4 elementos. A proposta de intervenção no Enem, ela equivale a 200 pontos, ou seja, 20% da nota. E aí, quando a gente faz um simulado de redação específico para a preparação para o Enem, a gente sempre leva em consideração que a proposta de intervenção deve valer 20% da nota. Ou seja, a gente divide a nota em 5 partes, a gente coloca uma parte dessa correção para a proposta de intervenção. 2 partes para a argumentação, por isso que eu sempre bato na tecla de que a argumentação é tão importante, porque a argumentação bem feita vale 400 pontos no Enem. Uma parte é de introdução e coesão textual, sabe? O texto fazer sentido como um todo. E 20% de ortografia. Então, todas as vezes que a gente corrige a redação, a gente sempre leva isso em consideração. Ortografia 20%, né? Escrever corretamente dentro da norma culta da língua portuguesa, vale 20%. 20% amarração do texto, o texto precisa fazer sentido como um todo, coesão e coerência, 20% da nota. Argumentação, desenvolvimento, 40% da nota. E a proposta de intervenção, mais 20%. Totalizando, né, 100%. 20, 40, 60, 80, 100%. Não é preciso elaborar uma proposta 100% inovadora, até porque se for inovadora demais, pode ser que não seja possível. A proposta de intervenção não precisa resolver definitivamente o problema. Você precisa diminuir, você precisa reduzir o problema.
Na conclusão, é preciso apontar uma saída para os problemas apresentados lá na introdução e precisa estar de acordo com o restante do texto. Coesão e coerência. Viu? Lembra da correção? E agora eu vou falar de cada um dos elementos, certo? Os elementos precisam necessariamente responder de forma detalhada, o detalhamento, as 4 perguntas. O que, quem, como, onde e por quê. Ou para quê. Ou, desculpa, o que, quem, como e por quê, ou para quê. Ou seja, a solução não pode ser genérica e precisa ser possível de ser realizada. Eu já falei isso para vocês, só para lembrar. Primeiro elemento, a ação. O que? A conclusão precisa partir de uma ação concreta para intervir no problema. Ou seja, você precisa começar respondendo o que é possível. Viu que eu coloquei o possível destacado aí no slide de vocês? Porque não pode ser alguma coisa absurda. Então, o que é possível fazer para intervir no problema apresentado no tema e na minha introdução. Então, você tem o tema e a introdução. Você levantou o tema e as teses, certo? Então, tudo que você levantou lá na introdução, você precisa agir, você precisa fazer com que alguém haja, com que alguém faça alguma coisa para resolver o problema. Normalmente, a ação vem marcada por um verbo propositivo, um verbo de ação mesmo, de fazer. Alguém precisa fazer alguma coisa, certo? O verbo conscientizar não entra nessa categoria de verbo propositivo. Ele não é um verbo propositivo. Por isso, dizer que a população ou a sociedade precisa se conscientizar sobre algo não é uma proposta válida. O que precisa ser feito? Alguém precisa fazer alguma coisa para conscientizar a população. Aí sim, aí é um verbo propositivo. Então vamos lá, a população precisa manifestar contra tal conduta ou o governo precisa lançar campanhas para que a sociedade se conscientize a respeito de tal assunto. Então, manifestar é ação, ir para a rua é ação, lançar uma campanha também é ação. O governo precisa fazer alguma coisa, certo? Então, lembrando sempre de verbos propositivos, ação, fazer. Agente, quem será capaz de realizar a ação concreta que levantei na conclusão? Então, você disse que alguém precisa fazer alguma coisa. Quem? É preciso estar claro. Quem vai fazer alguma coisa para resolver o problema? É preciso pensar que o agente precisa ser alguém responsável por planejar e executar a ação. Não basta você dizer que a população precisa se manifestar. Se a população se manifestar, ela vai ter que gerar uma outra ação ou uma reação para que a coisa aconteça. Certo? Então, você sempre precisa lembrar que é alguém que precisa ser responsável por aquela área para que ele possa realmente executar a ação. Os agentes mais comuns são os órgãos governamentais, os ministérios, as prefeituras, as secretarias, mas a gente também pode utilizar outros agentes, como a família, as escolas, ONGs, empresas privadas, grupos sociais organizados, entidades de classe. Tudo isso é agente da proposta de intervenção. E existem vários outros também, desde que seja realmente a pessoa ou o grupo responsável por executar aquela ação. Modo. É preciso deixar claro como o agente irá executar a ação. Então, vamos lá. A gente tem uma coisa que precisa ser feita, a gente tem alguém que vai fazer essa coisa, e agora a gente precisa saber como que esse alguém vai realizar essa coisa. Entendeu? Em caso de campanhas e ações que demandam tempo, é importante colocar o meio que irá auxiliar na execução. Lembrando que não são novos agentes. Quando você fala que o governo precisa lançar campanhas para conscientizar a população, então o governo precisa lançar campanhas onde? Em qual meio? Pode ser um meio de comunicação, pode ser no meio de transporte, pode ser no meio nas redes sociais. Então, por onde essa ação vai chegar na população? Então, isso não é o modo, isso é o meio que vai fazer com que o modo chegue na solução. Lembrando que não são novos agentes, e sim o meio pelo qual a ação será executada. Efeito ou finalidade, né? Tem esses dois nomes. O efeito refere-se ao objetivo da ação proposta. Qual o resultado que a ação pretende alcançar? Então, a gente falou que precisa ser feita alguma coisa, alguém precisa fazer essa coisa, alguém precisa de um meio, de uma forma de se fazer executar essa coisa. E para quê? Por quê? O efeito precisa responder à questão: por que é preciso tentar resolver essa problemática? Então,
precisa existir um motivo pelo qual um objetivo a ser alcançado, um motivo pelo qual aquela ação precisa ser executada. E por último, o detalhamento. Detalhamento não é o mesmo que fazer mais de uma proposta de intervenção. O detalhamento é explicar, esmiuçar, fazer com que as pessoas entendam os 4 elementos, certo? O detalhamento se refere ao fato de se fazer apenas uma proposta de intervenção de forma convincente e plausível, completa e bem detalhada. Detalhamento é o mesmo que exemplos e explicações sobre os outros 4 elementos da proposta de intervenção, certo? Dicas. Inicie a conclusão com uma conjunção conclusiva. Retome os objetivos que você estabeleceu ao longo do desenvolvimento e faça a proposta de intervenção sem esquecer nenhum dos 4 elementos. Se você conseguir fazer isso, dentro da sua conclusão, você tem uma conclusão que vale 200 pontos no Enem. Você tem uma conclusão que vale 20% da sua nota em qualquer redação do tipo dissertativo. Ok? Exemplo. É só a conclusão. Por isso, viu aí a conjunção conclusiva? Para combater tal manipulação, é necessário que o Ministério da Educação, para combater é o objetivo, que o Ministério é o 4º elemento, né, a finalidade, é necessário que o Ministério da Educação, o agente, com o auxílio das escolas, o meio não é o modo, é o meio, com os auxílios de escolas, promova saraus e campanhas em diversas mídias de massa que mostrem a importância dos jovens buscarem fontes variadas de informação, como por meio de incentivo à leitura de jornais, livros e sites confiáveis, com a finalidade de criar uma população com grande senso crítico, podendo discernir notícias falsas, barrando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. O que é que precisa ser feito? Ao Ministério da Educação, com o auxílio das escolas, promover saraus e campanhas. Esse é o quê? Então, vamos lá, vamos identificar. Isso aqui é uma proposta de intervenção que recebeu pontuação máxima de 200 pontos no Enem de 2018, que tinha como tema a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, vamos lá. A ação, promova saraus e campanhas. O agente, o Ministério da Educação, com o auxílio das escolas. O meio, o modo, por meio de incentivo à leitura de jornais, livros e sites confiáveis. O efeito, para combater tal manipulação, né, lá no começo que eu falei para vocês, com a finalidade de criar uma população com grande senso crítico, podendo discernir notícias falsas, barrando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. Viu como que foi detalhado o efeito dessa redação? E o detalhamento em diversas mídias de massa que mostram a importância dos jovens buscarem fontes variadas de informação. Ela detalhou o modo. Então, ela conseguiu alcançar os 5 elementos. E para vocês, a partir de um trecho de uma redação nota 1000 no Enem, redige uma conclusão utilizando os elementos da proposta de intervenção. Lembrando que produzir é diferente de copiar. Eu vou deixar para vocês a introdução e o desenvolvimento de uma redação nota 1000 no Enem. Ela está na internet, está disponível para quem quiser ver, mas eu não quero que ninguém vá lá na internet e copie a conclusão, certo? É melhor que vocês nem leiam a conclusão antes de fazer a sua conclusão. Aí depois que você fizer a sua conclusão, que você me enviar a sua conclusão, aí você pesquisa na internet. É só colocar um trecho do texto que vocês vão encontrar, é facinho. Aí vocês colocam na internet para comparar a sua conclusão com a conclusão. Lembrando que essa conclusão que está na internet, essa redação tirou nota 1000, então ela ficou muito boa, a conclusão ficou muito bem feita. Então, vocês vão olhar, né, a de vocês e comparar com a original, certo? Essa é a atividade de vocês, ela vale como portfólio e ela vai estar disponível no GR8. Boa semana para vocês, bons estudos e até semana que vem.